O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então, ele correu à frente, subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos nesta semana acolhendo a palavra de Deus. Primeiro na leitura que nós ouvimos, a primeira leitura, algumas repreensões da parte do Senhor que devem cair no nosso coração como uma oportunidade de conversão. Deus sempre se manifesta a nós, Deus sempre fala ao nosso coração para que nós façamos sempre esse movimento de conversão, de saída do reino das trevas para o reino da luz. E a primeira leitura de hoje, a exortação nas cartas que nós lemos de São João, nós temos nessa leitura de hoje um apelo para que nós abramos o coração. Se você abrir o coração, nós entraremos e faremos refeição. Jesus quer entrar na vida de cada um de nós. E Ele faz isso de uma forma provocativa, Ele faz isso por sua iniciativa amorosa. É Deus que toma a iniciativa de interpelar o nosso coração, de dizer como você está vivendo a sua vida. O que você está fazendo da sua vida, o que você está fazendo com o dom que você recebeu. E como eu disse, é para nós uma oportunidade de conversão. Jesus bateu à porta de um homem. Jesus quis entrar no coração e na vida de Zaqueu. É o que nós ouvimos na leitura do Evangelho de hoje. Engraçado que aqui na leitura do Evangelho se misturam os dois elementos. O elemento geográfico, porque é a cidade de Jericó, e o elemento humano, que é o coração de Zaqueu. Jericó era uma cidade de passagem para a entrada na terra prometida. Jericó, poderíamos dizer que era uma cidade intransponível, uma cidade fortificada, uma cidade protegida, uma cidade difícil de ser conquistada. Diríamos quase impossível de ser conquistada. Jericó e o coração de Zaqueu, que também era um coração fortificado. Não diria como a primeira leitura que era frio, mas eu diria que ele era gelado, duro. O coração de Zaqueu, que parecia ser impossível de ser alcançado, é alcançado pela misericórdia de Jesus. Jesus transpõe, né? Jesus passa além daquela barreira criada no coração de Zaqueu e entra na sua vida. Não foi assim com todos nós? Não foi assim que Deus também fez com cada um de nós? Nós também havíamos colocado uma barreira à graça de Deus, nós também tornamos o nosso coração difícil de ser alcançado
por causa do nosso pecado, do mau uso da nossa liberdade, das nossas misérias e fraquezas, também o Senhor se encontrava assim. E na sua infinita misericórdia, Ele passou por essa barreira colocada por nós, derrubou esse muro que nós havíamos colocado e entrou definitivamente na nossa vida e na nossa história. E nos transformou, nos trouxe para o seu reino. Agora, diante daquele homem, um pecador que aparentemente era irrecuperável, estava perdido, Jesus derruba com a sua misericórdia aquele muro no coração de Zaqueu. E ao contemplar essa experiência em Zaqueu, nós olhamos para cada um de nós. Também, meus irmãos, cada um de nós, por causa do nosso pecado, éramos incapazes de nos abrir a Deus. Nós éramos incapazes de percorrer esse caminho de conversão por nós mesmos, pelas nossas forças. Isso era impossível. Nós, como Zaqueu, talvez tivéssemos só aquele desejo muito pequeno, aquela chama muito pequena dentro de nós. Eu quero, talvez, quem sabe um dia. Mas a misericórdia de Deus entrou na nossa vida, encontrou o nosso coração e nos fez passar do reino das trevas para o reino da luz. Diz a palavra de Deus que Zaqueu, ele tinha um obstáculo à sua altura, não é? Qual era ou qual é o seu obstáculo? Você que está aqui acompanhando essa celebração, você que está rezando conosco em casa, qual é o seu obstáculo para a graça de Deus? Talvez um vício, um apego, o seu passado negro de pecado, a sua vida, o que você está vivendo hoje. Quais são esses obstáculos à graça de Deus? Como eu disse no começo, Jesus toma a iniciativa. A misericórdia de Deus toma sempre a iniciativa de nos visitar. Zaqueu apresentou só o desejo, ele queria ver Jesus, mas dentro dele, ele era consciente da sua incapacidade. Pela vida que vivia, era um cobrador de impostos, uma pessoa mal vista, uma pessoa odiada, sobretudo pelo seu próprio povo, pela sua própria gente, porque era considerado um traidor, era considerado uma pessoa que tinha passado as garras do império e maltratava o seu próprio povo. Era uma pessoa que estava totalmente excluída dessa atmosfera de graça, desta vida de graça. Jesus constrói no coração daquele homem uma possibilidade de uma mudança radical. Porque vocês prestaram atenção no final do Evangelho, ele disse: eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E nem na lei estava escrito 4 vezes mais. Foi uma conversão sincera, foi uma conversão profunda. De fato, Zaqueu permitiu que Jesus entrasse na vida dele. A conversão de Zaqueu foi traduzida em atos concretos, porque a conversão é assim. Precisa existir esse antes de Cristo e esse depois de Cristo. Porque se nós caminhamos na luz, se nós acolhemos o reino de Cristo dentro de nós, as nossas atitudes precisam manifestar o que nós acreditamos. Diz uma máxima que o agir segue o ser. Se nós somos de Cristo, se somos criaturas novas, nós devemos nos comportar como criaturas novas. Na nossa vida, as pessoas precisam ler atitudes, comportamentos, um jeito de ser novo, como foi na vida de Zaqueu. Uma coisa interessante é que Jesus entra na vida de Zaqueu, não quando ele estava maravilhoso, puro e santo, mas Jesus entra na vida de Zaqueu quando havia somente pecado. Ele entra na vida de Zaqueu quando havia distância, quando havia um muro de separação entre ele e a graça de Deus, quando tudo na vida dele estava errado. Foi nesse momento que Jesus entrou definitivamente na vida de Zaqueu. Não pense você que Jesus entra na sua vida
só quando você está lindo, linda, maravilhosa, na graça de Deus, quando você está perfeito na sua vida de oração, na sua espiritualidade, na sua comunhão com Deus. Não, Jesus entra na minha história e na tua história quando tudo vai mal, quando existe o pecado, quando você cai, quando você manifesta através do seu pecado a sua miséria, a sua fraqueza mais profunda. É aí que Jesus te encontra. É aí que Jesus te abraça. É nesse momento que Jesus manifesta a potência do seu amor e te tira daquela realidade e te traz de volta para a vida. É nesse momento que Jesus encontra você. Talvez esteja encontrando você hoje nesta condição. Talvez encontre o seu coração hoje nesta condição. Você se recorda quando São Paulo afirma que o Senhor nos amou quando ainda éramos pecadores? Foi nesta condição que o Senhor nos encontrou e nos amou, quando ainda éramos pecadores. Foi nessa condição. E foi a partir daí que o Senhor começou a trilhar um caminho de conversão com cada um de nós. A vida espiritual não começa quando você deixa de pecar. A vida espiritual começa quando, no meio dos pecados, quando você experimenta a sua fragilidade e você levanta os seus olhos e recomeça. Volta, vai ao sacramento da reconciliação, apresenta a sua miséria e o seu pecado diante do Pai das misericórdias e experimenta a sua consolação, experimenta a graça do seu amor. A força do amor venceu o muro que Zaqueu havia colocado. Tenho certeza que nessa liturgia o Senhor também interpela o coração de cada um de nós, dizendo: eu conheço a sua conduta, tem coisas maravilhosas, tem obras lindas no teu coração, mas também tem coisas que precisam ainda de conversão. Tem realidades que você ainda precisa deixar que a minha graça mude e transforme. Porque em alguns momentos você não está nem quente nem frio, você está no morno, no mais ou menos, você vai e volta. É preciso colocar força na tua decisão, é preciso colocar mais garra na sua luta contra o pecado, é preciso tomar nas mãos a tua vocação e viver de forma coerente a tua vocação, a consagração que Deus lhe deu. Talvez seja um momento de parada, de reflexão interior, de retiro, de experiência de conversão pessoal, para que de fato eu possa fazer refeição junto com você. E é a isso que o Senhor nos chama. É a este altar, é a esta dignidade que cada um de nós somos chamados. Interpelados pela sua palavra, iluminados pela sua palavra, nós somos destinados a este lugar, a participar da vida de Deus, a comungar do corpo e sangue do Senhor, a tomar parte na vida de Jesus, a deixar que Ele seja parte de nós e nós sejamos parte dEle. É a esta dignidade que nós somos destinados. Deixemos que o nosso coração hoje seja interpelado pela palavra de Deus. Dê a sua resposta. Faça nesse momento a tua oração. Ou tome uma atitude no seu interior, como fez Zaqueu. Depressa ele desceu e acolheu Jesus na sua casa, na casa do seu coração. É hoje o dia da tua salvação, não será amanhã, é hoje. Hoje o Senhor precisa entrar na tua casa, hoje o Senhor precisa entrar no teu coração, e eu peço, Senhor, para mim, para todos os meus irmãos que estão aqui e que rezam em casa, que a nossa resposta seja sim. Entra, Senhor, na nossa casa, na nossa vida, transforma o nosso coração, destrói, Senhor, esse muro de separação que nós colocamos através do nosso pecado. E inaugura, Senhor, na nossa vida um tempo novo, um tempo de graça. É isso, Senhor, que eu te peço, como teu sacerdote, que o seu povo hoje experimente, Senhor, esta graça. Que o Senhor hoje possa visitar-nos de forma totalmente nova, para que sejamos de fato criaturas novas. É isso que nós te pedimos, nosso Senhor e nosso Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.